Capítulo 151. Caçadores de cabeças. Algum tempo depois, eles estavam em frente a uma cabana improvisada. Assim como a moradia remendada de Estrela da Mudança, a cabana foi construída com blocos de pedra desiguais que foram saqueados das ruínas. Foi reforçada com peles de monstros aqui e ali e parecia ser construído um pouco melhor do que o resto das casas do assentamento externo. Havia um grande crânio bestial pendurado acima da porta, sua testa espessa partida por um golpe devastador de alguma arma afiada. Olhando para o crânio, Nepis deu um passo à frente e bateu na porta. No entanto, não houve resposta. Sun-Yi suspirou. Talvez ela não esteja em casa. Em vez de uma resposta, Estrela da Mudança franziu a testa e bateu na porta com o punho. O primeiro golpe foi meio gentil, mas no último, o crânio bestial estava prestes a voar para fora da parede. Uma voz sonolenta e irritada soou de dentro. Juro pelos deuses, quem quer que você seja, é melhor ser uma criatura do pesadelo. Alguns momentos depois, Sun-Yi ouviu o som de passos se aproximando da porta. Antes de abrir, no entanto, Nepis falou de repente: Sun-Yi, vire-se. Ouvindo uma estranha urgência em sua voz, Ellie franziu a testa e fez o que ela pediu. Sua sombra também. O que está acontecendo? Estamos esperando problemas. Enquanto ele estava olhando para longe da cabana, o ranger da madeira informou que a porta foi aberta. Quem diabos é? Ah! É você. Ele jurou que ouviu os dentes de Nepis rangendo um contra o outro. Alguns segundos depois, Estrela da Mudança falou, seu tom especialmente plano. Vista uma memória, Efi. Por favor. Espera. O quê? Por que ela? Quando finalmente teve permissão para voltar a olhar, os últimos reflexos de luz etérea ainda estavam desaparecendo do tecido do chiton provocativamente curto de Efi. Ela também não estava usando nada por baixo. Aqui. Melhor. A caçadora estava exatamente como da última vez que a viu, alta, forte e cheia de vitalidade. Sem a couraça de bronze com tiras de couro, bem como outros elementos da armadura arcaica, ainda mais de sua pele oliva úmida podia ser vista. Então, vocês estão juntos de novo. Julgando pelo quão limpos e brilhantes os outros dois estão, eu acho que a estadia deles no castelo foi agradável. Sun-Yi olhou para Cassie e disse com um tom reservado, nem tanto. Assim como você disse, o ambiente lá é, bem, um gosto adquirido, eu acho. Refi sorriu. Bendito. Enfim, como posso ajudá-los? Estrela da Mudança fez um sinal para a porta. Podemos entrar? A caçadora indisciplinada olhou para trás e deu de ombros. Claro. Por que não? Dentro, a cabana era pequena e aconchegante. Um de seus cantos era ocupado por um grande monte de peles que serviam como cama para Efi. À primeira vista, não parecia tão luxuoso, mas assim que Sun-Yi percebeu que cada uma das peles veio do corpo de uma criatura do pesadelo, ele rapidamente mudou de ideia. Aquilo provavelmente era a coisa mais extravagante que ele já tinha visto. Além disso, só dava para imaginar o que acontecia entre aquelas peles. Pensamentos puros, Sun-Yi. Concentre-se. Havia também uma lareira, uma mesa com uma única cadeira de madeira e um par de baús resistentes. O resto do espaço era ocupado por vários objetos curiosos que a caçadora tinha recolhido das ruínas ao longo dos anos. Não havia uma lógica específica para essa coleção opulenta, exceto pelo fato de que cada objeto tinha chamado sua atenção por um motivo ou outro. Depois que os três se sentaram, Refi voltou ao seu monte de peles, se enrolou em uma delas e perguntou, então, o que é tão importante que vocês tiveram que vir me acordar tão cedo de manhã? Cedo de manhã? Já é meio-dia. Nepis hesitou por alguns momentos, então disse, você não caçou desde o dia que nos conhecemos. Certo? Refi bocejou, então disse em um tom languido, não. Vou voltar para as ruínas quando minha comida acabar. O que será em um dia ou dois, eu acho. O quê? Como? A quantidade de carne que ela tinha tirado daqueles monstros era suficiente para alimentar uma pessoa por alguns meses. Já tinha acabado tudo? Quanto a vigorosa caçadora comia. Estrela da Mudança assentiu. Quando você for, venha conosco. Seja nossa guia. Bem. Ela certamente não enrola. Por algum motivo, Sun-Yi não esperava que Nep fosse tão direta. Ele sempre imaginou que essa conversa levaria muito mais tempo antes de chegar ao seu verdadeiro propósito.
Ref encarou-os, depois jogou a cabeça para trás e riu alto. Ah, essa é boa. Vocês querem que eu seja sua babá também? Quando sua risada diminuiu, ela balançou a cabeça e disse, sem ofensa, crianças, mas vocês acabaram de chegar à cidade sombria. Vocês são os mais inexperientes que existem. Os melhores caçadores daqui queriam que eu me juntasse ao grupo deles, e eu recusei a todos. Sabe por quê? Nepa assentiu com uma expressão séria. A maioria dos grupos de caça compartilha os despojos de suas caçadas. Cada caçador fica com uma parte para comer e vende o resto para o povo na favela. Mas por causa do seu defeito, você não pode fazer o mesmo. Você precisa de todo o sustento que uma caçada pode oferecer. Quanto mais parceiros você tiver, menor será a sua parte, então. Você caça sozinho e nunca vende a carne da sua presa, apenas suas peles. Ref sorriu. Vejo que alguém fez sua lição de casa. Estrela da Mudança inclinou um pouco a cabeça e, sem prestar atenção à ironia naquelas palavras, continuou, podemos resolver esse problema por... No entanto, a caçadora solitária interrompeu, pare. Bom palpite, mas você está errada. Não é por isso que recusei todos esses caçadores. Nepis piscou, surpresa. Depois de uma longa pausa, ela perguntou, um toque de confusão em sua voz, então. Por quê? O sorriso desapareceu do rosto de Efi. Porque eles são fracos. Cada um deles é fraco. Até os mais bem-sucedidos são. E você sabe por quê? Algo sombrio brilhou em seus olhos cor de avelã. Eles são fracos, porque Gunlaug nunca permitirá que alguém forte exista fora de seu controle. Então, eu não vou ser sua guia. Desculpe, princesa. Estrela da Mudança ficou paralisada, obviamente perturbada com essa resposta. Ela abriu a boca para dizer algo, depois fechou novamente e apertou os lábios de maneira constrangedora. Por mais que ela tivesse aprimorado suas habilidades sociais durante a jornada pelo labirinto, essa conversa ainda parecia ser demais para ela. No silêncio que se seguiu, Sunni de repente falou, sua voz calma e um pouco provocante, ele está permitindo que você exista. Ref olhou para ele, levantou uma sobrancelha com um sorriso e não disse nada. Finalmente, Nepis conseguiu se recompor, talvez sejamos novos aqui, mas não somos fracos. Entre nós dois, Sunni e eu matamos dezenas e dezenas de criaturas despertadas no labirinto. A caçadora interrompeu mais uma vez, mesmo que isso seja verdade, era lá. Aqui na Cidade Sombria, as coisas são muito diferentes. As duas se encararam, uma com um sorriso relaxado nos lábios, a outra com chamas teimosas ardendo em seus olhos. Ah, eu não gosto disso. Eventualmente, Estrela da Mudança fez uma careta e disse, então, se provarmos que temos força, você pode reconsiderar? Ref riu. Caramba! Você fala como se fosse fácil. Você sabe quantas pessoas nem conseguem colocar um pé nas ruínas, certo? Se vocês sobreviverem neste inferno por alguns anos, talvez então possamos conversar de novo. Nepis olhou para ela por um tempo e então sorriu sombriamente. Nós conversaremos novamente à noite. Então, você mudará de ideia. Capítulo 152. E de volta. Lá fora, o sol já estava passando do seu zênite. Não havia muito tempo antes do pôr do sol, então Sunni realmente não tinha certeza do que Nepis poderia fazer para mudar a opinião de Efi antes do anoitecer. No entanto, a julgar pela expressão determinada em seu rosto, Estrela da Mudança não estava apenas jogando palavras ao vento. Ela tinha algo específico em mente. Ele hesitou. Então, o que exatamente vamos fazer agora? Nep lançou-lhe um olhar, chamas brancas dançando nas profundezas de seus olhos cinzentos e frios. Então, ela se virou e disse, siga-me. Com isso, ela caminhou em direção ao castelo. Castelo? Por que estamos indo para o castelo? Um pouco inseguro, Sunni pegou suavemente Cassie pelo braço e apressou-se em alcançar Nepis. Quando fez, ela de repente lançou por cima do ombro, me fale novamente sobre aquele desbravador. Aquele que foi acusado de assassinato há 3 dias. Sunni franziu a testa e repetiu o que sabia sobre o rapaz. Quando estava quase terminando, ela perguntou, qual é a habilidade do aspecto dele? Ele hesitou e então disse, ele consegue fazer qualquer arma ficar incrivelmente afiada quando está em suas mãos. Afiada o suficiente para cortar pedra, talvez até aço. É uma habilidade de combate muito poderosa.
Estrela da Mudança ficou quieta por algum tempo e então disse, e qual é o defeito dele? Sun-Yi balançou a cabeça. Isso eu não faço ideia. As pessoas são muito protetoras com seus defeitos, você sabe. Nem todo mundo sai por aí contando a todos sobre sua maior vulnerabilidade como aquela lunática, Effie. Cassie, que parecia estar muito protetora com ele hoje, decidiu apoiar essa afirmação. Sun-Yi está certo, Nep. Nós nem sabemos qual é o próprio defeito dele, lembra? Sun-Yi quase tropeçou e teve que se esforçar muito para não deixar nenhuma emoção transparecer em seu rosto. Cassie estava certa, é claro. Enquanto Estrela da Mudança e ela compartilharam seus defeitos com ele, Sun-Yi nunca retribuiu o gesto. Por razões óbvias. Isso é verdade, mas... podemos não falar sobre isso. Nepis acenou silenciosamente e não comentou mais sobre isso. Parecia que sua mente estava em outra coisa. Ufa! Logo, eles subiram as magníficas escadarias e se aproximaram dos portões do castelo. Sun-Yi estava ficando cada vez mais nervoso com as intenções de Nep. Qual é o plano dela, exatamente? Nep, o que você precisa que a gente faça? Ela deu de ombros e disse em seu tom indiferente de sempre, vocês não precisam fazer nada. Apenas me sigam e tentem parecer. Virtuosos. Parecer. Virtuosos. O que isso significa? Os guardas que vigiavam em frente aos portões bloquearam o caminho deles com olhares desprezíveis e sugestivos em seus olhos. O desprezo era dirigido a Sun-Yi, enquanto o resto era dirigido às garotas, é claro. Parem. Qual é o motivo da visita ao Castelo Luminoso? Querem pagar o tributo? Ou talvez queiram ser pagos, em vez disso? Se é que me entendem. Ambos riram, fazendo o sangue de Sun-Yi ferver. Nepis olhou para eles com uma expressão calma e então disse, quero entrar, mas não vou pagar tributo. O riso parou de repente. Os guardas olharam para eles com um pouco de diversão, uma luz dura e perigosa encontrando seu caminho em seus olhos. Perdeu a cabeça, garota. Por que está aqui se não vai pagar o tributo? Pare de perder nosso tempo. Estrela da Mudança encarou-o sem mostrar nenhuma emoção em seu belo rosto de marfim. Então, ela disse calmamente, estou aqui para invocar o direito do desafio. Por alguns segundos, todos permaneceram em silêncio. O coração de Sun-Yi batia como uma fera selvagem em seu peito. Louca. Ela enlouqueceu. Mas não, Estrela da Mudança não estava louca. Embora Sun-Yi gostasse de brincar internamente sobre o quão louca Nepis era, ela estava longe disso. Na verdade, sua capacidade de manter a calma e ser racional em qualquer situação era uma das principais razões que a tornavam tão perigosa. O que significava que havia alguma oportunidade que ela via que ele não via. Pelo menos ele esperava que fosse o caso. Enquanto isso, um dos guardas franziu a testa. Pare de brincar, garotinha. Feche a boca e suma daqui se quiser viver. Nep não se moveu. Em vez disso, ela disse, não estou brincando. O outro guarda encarou-a e, em seguida, balançou a cabeça. Esses ratos de favela realmente enlouqueceram, hein? Pensei que aquele espetáculo recente ensinaria a eles uma lição, mas parece que não. Ele sorriu sarcasticamente. Escute, moça. O direito do desafio não é motivo de riso. É uma luta até a morte. Ninguém vai pegar leve com você só porque tem um rosto bonito. Entendeu? Estrela da Mudança apenas assentiu. O guarda esperou um pouco, observando sua figura alta e a túnica simples que ela usava. Então, ele fez uma careta. Acho que teremos um pouco de entretenimento hoje. Ah, que desperdício! Com essa aparência, você poderia ter vivido no castelo sem nem mesmo precisar pagar o tributo. Sacudindo a cabeça, ele se virou e fez um gesto para que os três o seguissem. O outro guarda ficou para trás, com uma expressão confusa e sombriamente animada no rosto. Com o som das correntes enferrujadas balançando, ao vento invadindo seus ouvidos, Sun-Yi, Nepis e Cassie passaram por baixo dos crânios pendurados e entraram no castelo. Lá dentro, tudo estava exatamente igual. Até Harper ainda estava sentado atrás de sua opulenta mesa, escrevendo algo em um pedaço de pergaminho. Ouvindo o som dos passos, ele levantou a cabeça e lançou um olhar furtivo em direção a eles. Uma expressão de surpresa confusa apareceu em seus olhos. Sun-Yi e Cassie. O que vocês estão fazendo aqui de novo? Sun-Yi sentiu vontade de bater a mão no próprio rosto.
Quando lhe disse ao jovem magricela que eles poderiam se encontrar no futuro. Certamente não quis dizer que este futuro seria no mesmo maldito dia. Sem saber dos pensamentos que se agitavam em sua cabeça, Harper sorriu. Ah! Vocês tiveram sorte e conseguiram alguns fragmentos. Já voltaram para pagar o tributo. Sun-Yi cerrou os dentes e forçou um sorriso fraco. Não. Não exatamente. Capítulo 153. Estrela Guia. Até o momento em que os três foram levados ao grande salão do castelo, a notícia de que haveria outro desafio ainda não havia se espalhado por toda a fortaleza. Por isso, não havia uma multidão ali, apenas algumas dezenas de pessoas que passavam por perto e ouviram a agitação. No entanto, o número deles crescia a cada minuto. De pé diante da entrada do salão, Nepis olhava calmamente para frente, seus pensamentos um mistério. Ela parecia firme e controlada. Sun-Yi, por outro lado, estava muito nervoso. O que Estrela da Mudança estava planejando? Olhando em volta para ter certeza de que ninguém poderia ouvir sua conversa, ele se inclinou para ela e sussurrou: Você não vai realmente lutar contra um dos tenentes de Gunlaug, vai? Porque isso seria suicídio. Por mais talentosa e forte que Nep fosse, ela não poderia esperar vencer alguém assim, pelo menos não antes de absorver fragmentos de alma suficientes para equilibrar as chances pelo menos um pouco. Essas pessoas não chegaram aonde estavam por puro acidente também. Elas tinham seus próprios talentos. Nepis não virou a cabeça e simplesmente disse: As paredes têm ouvidos. Sun-Yi cerrou os dentes e estava prestes a retrucar, mas naquele momento, o guarda que os havia conduzido para dentro apareceu no grande salão, lançou-lhes um olhar sombrio e cuspiu: Entrem, tolos. Estrela da Mudança simplesmente caminhou para frente, deixando Sun-Yi Cassius sem outra escolha a não ser segui-la. Dentro do salão, um pequeno grupo de pessoas encarava a entrada. Quando viram Nepis, uma onda de sussurros confusos percorreu suas fileiras. Quem é essa? Nunca a vi antes. Há algo estranho nessa garota. Toda a situação era muito menos ostensiva e teatral do que a do dia da morte de Jubei. A maioria dos tenentes nem estava presente, sem mencionar o próprio Senhor Luminoso. Apenas o líder dos caçadores, Gema, estava sentado nos degraus que levavam ao trono branco vazio. Em seu rosto, havia uma expressão um pouco carrancuda. Para alívio de Sun-Yi, Arus não estava em lugar algum. Quando o guarda levou os três para dentro, Gema levantou a cabeça e olhou em sua direção com uma carranca. Eu ouvi direito. Um de vocês três quer invocar o direito do desafio? Nepis deu um passo à frente, olhou diretamente nos olhos dele e respondeu com sua voz indiferente de sempre: Eu quero. A calma dela estava em contradição direta com o significado pesado por trás dessas palavras. Era o oposto polar do discurso apaixonado, desprezível e furioso de condenação que Jubei havia dado neste salão 3 dias atrás. A carranca confusa no rosto de Gema se aprofundou. Você sabe o que isso significa, certo, garotinha? Ela continuou a encará-lo sem mostrar nenhum sinal de medo, e então repetiu: Eu sei. O alto caçador suspirou. Escute. É verdade que qualquer pessoa tem o direito de invocar o direito do desafio. Mas jogar sua vida fora é uma coisa realmente estúpida a se fazer. Tenho certeza de que você teve que sofrer muito para chegar até aqui. Praticamente todos aqui passaram por isso. Então que tal pensar um pouco mais e reconsiderar? Sua voz não era hostil. Na verdade, parecia sincera, como se o tenente de Gunlaug realmente não quisesse vê-la morrer sem motivo. No entanto, suas palavras caíram em ouvidos moucos. Nepa apenas inclinou um pouco a cabeça e disse: Não é necessário. Gema suspirou novamente e balançou a cabeça. Tudo bem, faça do seu jeito então. Quem você está aqui para acusar? Sun-Yi já tinha ideia. Foi por isso que ele não se surpreendeu ao ouvir suas próximas palavras. Estou aqui para acusar o desbravador conhecido como Andel. Andel era a pessoa cujo crime havia levado ao desafio de Jubei e, em seguida, à morte. Enquanto outra onda de sussurros surgia da multidão, Gema piscou. Com uma carranca infeliz no rosto, ele disse: Como eu disse da última vez, eu sou o líder dos caçadores e desbravadores. Qualquer crime que cometam durante o desempenho de suas funções é meu crime, então eu serei o responsável por isso. Tem certeza de que quer me desafiar, garota? Sun-Yi prendeu a respiração, sabendo que as próximas palavras de Nep decidiriam seus destinos. Apesar do tom pesado do homem mais velho,
Ela nem mesmo estremeceu. No entanto, ela o encarou com um olhar frio e, em seguida, balançou a cabeça lentamente. Não estou aqui para acusá-lo de assassinar o jovem do assentamento externo. Estou aqui para acusá-la de roubo. Andeu perdeu uma quantidade considerável de fragmentos de alma jogando, mas se recusou a pagar. Isso é roubo. Como foi feito em seu tempo particular e não durante o desempenho de qualquer função oficial, você não tem nada a ver com isso. Gemma encarou, com um olhar perplexo claramente estampado em seu rosto. Sun-Yi estava fazendo o mesmo. Bem, isso foi inesperado. Até genial, na verdade. Quem diria que Ne pode ser tão astuta? Ao mudar a acusação de um crime cometido durante uma caçada para um delito menor que nada tinha a ver com o papel de Andeu como desbravador, ela efetivamente impediu que qualquer dos tenentes lutasse em seu nome. Pelo menos se eles se mantivessem fiéis à sua afirmação de serem justos. Mas um desbravador experiente era menos ameaçador do que um dos representantes de Gunlao. E Gemma permitiria que um desafio como esse acontecesse? Como se respondesse às suas perguntas, o alto caçador ergueu as sobrancelhas e disse, incrédulo, o quê? Uma dívida de jogo? Você quer? A Aiko te enviou. Nep balançou a cabeça novamente. Não. Eu nunca nem a conheci. Todos no grande salão olharam para ela como se estivesse louca. O carismático tenente não foi exceção. Com alguma exasperação em sua voz, ele perguntou, se você nem conhece a pessoa a quem Andeu deve os fragmentos, por que está aqui desafiando em nome dela? Nepa apenas deu de ombros. Preciso conhecer pessoalmente a vítima do crime para punir o criminoso. Gemma encarou, achando claramente a situação ridícula. É apenas uma dívida de jogo. Eu mesmo posso pagar os fragmentos, e todos nós podemos. No entanto, a estrela da mudança interrompeu-o. Sua voz ainda era inexplicavelmente calma e uniforme. Não se trata de fragmentos. Trata-se de justiça. E lei, afinal, a lei é a nossa única estrela guia neste mundo sombrio. Sem sua luz, só há escuridão. Suas palavras ecoaram no grande salão e deixaram uma expressão sombria no rosto de Gemma. Ao repetir o que Gunlao havia dito aqui alguns dias antes, ela não lhe deixou escolha a não ser satisfazer o pedido de desafio. Afinal, ir contra isso seria o mesmo que ir contra a vontade do Senhor Luminoso. Que ardilosa! Ela aprendeu isso comigo? O caçador desviou o olhar com arrependimento, permaneceu em silêncio por algum tempo e depois disse a um dos guardas em tom sombrio, vai e traga Andel aqui. Diga a esse bastardo que, depois que ele matar essa garota estúpida, ele e eu teremos uma longa conversa sobre suas escolhas de vida. Então, ele olhou para Nep e disse, e você? Diga seus adeuses e se prepare para a batalha. Ah, certo. Qual é o seu nome? Diga-nos. Assim, pelo menos, você será lembrada. Olhando diretamente nos olhos, Nepis ficou em silêncio por um momento e, em seguida, respondeu. Sua voz clara ressoou alto no grande salão, eu sou a estrela da mudança do clã da chama imortal. De repente, tudo ficou em silêncio. Capítulo 154. Luz dos Sete. Todos ficaram em silêncio. Até Gemma parecia estar ligeiramente atordoada com aquela proclamação. A única pessoa que não reagiu a isso de forma alguma foi Caster, que havia entrado no grande salão um pouco antes e agora estava encostada em uma das paredes, observando Nepis com uma expressão complexa. Ouvir seu nome completo era chocante por duas razões completamente diferentes, mas igualmente impactantes. Em primeiro lugar, ela se chamou não por um nome humano, mas por um verdadeiro. Em toda a história da civilização humana, apenas um punhado de despertos conseguiu ganhar um nome verdadeiro em seu primeiro pesadelo. É desnecessário dizer que nenhum deles estava entre os 1000 adormecidos atualmente presos na Costa Esquecida. Mesmo Gunlaug não tinha um. Mas Nepis tinha. E Sun-Yi também. É claro, mas ninguém precisava saber disso. Em segundo lugar, ela se anunciou como um legado e não apenas qualquer legado, mas um do lendário clã da chama imortal. Um clã que havia sido responsável por impulsionar toda a espécie humana para a frente não apenas uma, mas duas vezes, primeiro ajudando a conquistar o segundo pesadelo e depois o terceiro. A combinação desses fatos foi suficiente para causar uma explosão metafórica no meio da cidade sombria. Se isso fosse verdade, ela poderia ser considerada uma existência quase messiânica aqui na Costa Esquecida. De repente,
A calma com que ela se atreveu a desafiar um temível desbravador para uma batalha até a morte não parecia tão estranha. Os olhares atordoados nos olhos de todos os adormecidos reunidos no grande salão começaram lentamente a dar lugar a um brilho sutil, hesitante e fraco. Era como se uma pequena semente de esperança fosse plantada repentinamente no solo morto de suas almas desoladas e sem luz. Acidentalmente ou propositalmente, Nepis escolheu aquele exato momento para invocar sua armadura. Inúmeras faíscas de luz a rodearam em um redemoinho de suave luminosidade, e quando elas desapareceram, uma impressionante armadura preta e branca apareceu em seu corpo gracioso. Os olhos de todos se fixaram imediatamente no símbolo em seu peitoral. Nele, 7 estrelas brilhantes estavam intrincadamente gravadas no estranho metal branco. Aquele símbolo é o brasão da luz das estrelas. O brasão dos 7. Assim como Sunni, muitos dos habitantes do Castelo Luminoso estavam familiarizados com o símbolo das 7 estrelas. Não apenas estava esculpido na túnica da estátua gigante de pé diante da muralha intransponível da cidade, mas também era frequentemente retratado em inúmeras esculturas de pedra que decoravam as paredes da antiga fortaleza. Parecia representar os 7 heróis que um dia juraram vencer a escuridão que consumia esta terra amaldiçoada e levar seu povo de volta à luz. Sunni sentiu um suor frio escorrendo pela espinha. O que ela está fazendo? É tudo coincidência. Ou Nepis planejou tudo. Ela não entende como esses tolos reagirão a tais teatralidades. Se eles tiverem a ideia errada e começarem a espalhar que ela é algum tipo de salvadora celestial, algo logo virá bater em nossas portas. O que Nep disse. Apenas siga o exemplo dela e tente parecer virtuoso. Sunni olhou para as costas dela, confuso. Como ele faria isso? Nunca houve uma única gota de virtude em seu corpo inteiro. Enquanto isso, Gemma finalmente conseguiu se recompor e lançou um olhar avaliativo para a estrela da mudança. Se antes havia apenas negligência e desconsideração em seus olhos, agora havia um toque de cautela sombria neles. Lentamente, o líder dos caçadores sorriu. Ah! Nesse caso, prazer em conhecê-la. Devo dizer que é um nome bem impressionante que você tem aí. Faz a gente se perguntar de onde veio. A implicação por trás dessas palavras era fácil de entender. Gemma insinuava que Nepis estava mentindo. Parecia que essa insinuação havia removido um véu dos olhos de todos. A maioria das pessoas rapidamente perdeu suas expressões saudosas, olhando para ela novamente com seriedade ou antecipação sombria. Só que agora, havia também indícios de desdém zombeteiro em alguns de seus rostos. E, no entanto, vários deles ainda encaravam com expressões cheias de uma fé hesitante e tímida. Estrela da Mudança não reagiu a nada disso de forma alguma. Ela simplesmente permaneceu calma e indiferente. Como se existisse ligeiramente a parte sujeira e do desespero deste mundo. Logo, Andel, o desbravador, foi conduzido até o grande salão. O desbravador tinha altura média e porte sólido, com olhos azuis ameaçadores e um maxilar afiado. Sua cabeça era raspada nas laterais, com os cabelos restantes trançados em uma trança curta. Ele parecia ser um pouco mais velho do que o resto dos adormecidos reunidos no grande salão, com exceção do próprio Gemma. Andel provavelmente tinha cerca de 24 anos. Ele parecia um lutador habilidoso, experiente e implacável. Todo desbravador era nada menos que uma elite entre as elites, e ele não era a exceção. Mesmo aqueles que odiavam Andel olhavam para ele com medo e respeito, até mesmo veneração. Entrando no salão, Andel lançou um olhar sombrio para Nepis e caminhou até a base dos degraus que levavam ao trono branco. Lá, ele parou e se curvou, mostrando seu respeito ao líder dos caçadores. Estou aqui. Gemma encarou-o com uma expressão irritada e desdenhosa, e então suspirou. Você sabe por que eu o convoquei? O desbravador deu um sorriso irônico. Alguma donzela quer me desafiar? Bom. Fiquei muito triste por deixar Aru se divertir da última vez. Vários sussurros irritados soaram na multidão, mas ninguém ousou revelar abertamente seu ódio pelo assassino arrogante. O canto da boca de Gemma se curvou para baixo. Ele permaneceu em silêncio por algum tempo e, em seguida, disse em tom perigoso: diversão? Você disse diversão? Bem, Andel, se você estava entediado na sua vida, deveria ter me dito. Que tal isso? Depois de matar aquela garota, vou te mostrar o que é diversão de verdade. Com isso, ele fez um gesto para os guardas que a luta poderia começar.
Andel franziu a testa um pouco, mas depois se virou com um sorriso sombrio nos lábios. Sun-Yi e Cassie foram levados para o lado, onde se juntaram a multidão de adormecidos espectadores. Naquele momento, já havia uma quantidade considerável deles reunidos no grande salão. Todos olhavam para o temível desbravador e Nepis com uma mistura de tensão e expectativa. Alguns estavam ali apenas para ver um espetáculo macabro, esperando com entusiasmo pelo derramamento de sangue. Para eles, não importava quem vivesse e quem morresse, embora nenhum acreditasse que a garota do assentamento externo tivesse alguma chance de sobreviver em um duelo contra o experiente desbravador. Outros queriam ver Andel punido por seus crimes. Mas até essas pessoas pareciam acreditar que Nep estava condenada a morrer. Eles apenas esperavam que ela conseguisse fazer o bastardo sangrar um pouco antes de morrer. Talvez apenas Sun-Yi, Cassie e Caster soubessem que o resultado dessa luta não era tão previsível quanto todos pareciam pensar. Sem perder tempo, Andel invocou sua arma e caminhou em direção à Estrela da Mudança. Em sua mão, um falcione cruel e rudemente forjado brilhava de repente com um brilho polido, sua lâmina ficando mais afiada que uma navalha. Com um arrepio, Sun-Yi percebeu que nem mesmo a armadura da Legião Luz das Estrelas deteria uma lâmina como essa. Os movimentos do desbravador eram suaves e enganosos, revelando anos de experiência em batalhas sangrentas contra tanto criaturas do pesadelo quanto humanos. O sorriso sombrio nunca havia deixado seus lábios, e havia sede de sangue ardendo em seus olhos. Depois de anos caçando monstros, ele parecia um monstro ele mesmo. No entanto, Nepis apenas ficou ali, calma, observando-o se aproximar, sem nem mesmo tentar invocar sua espada. O que ela está fazendo? Tentando imitar Arus? Quando a distância entre eles se reduziu a apenas alguns passos, todos prenderam a respiração. De repente, Andel brandiu seu cutelo e avançou com uma velocidade surpreendente, quase inumana. Seu impulso foi tão poderoso que a poeira voou no ar sob as solas de suas botas. Sun-Yi cerrou os punhos. O que ela é? Apenas uma fração de segundo antes da lâmina magicamente aprimorada cortá-la a meio, Nepis de repente desviou do golpe e jogou os braços no ar, invocando simultaneamente sua espada longa. As fagulhas etéreas de luz passaram pela lâmina do falcione de Andel, formando o aço prateado apenas do outro lado dele. Os olhos do desbravador se arregalaram. Para sempre. Sem nada separando-a da carne do inimigo, a espada longa que acabara de se formar no ar fino atrás do falcione mordeu seu pescoço, cortando limpa a cabeça de Andel de seus ombros. Enquanto o sangue jorrava no ar do pescoço do desbravador, sua cabeça rolava no chão como uma bola macabra e parava perto dos degraus que levavam ao trono branco de Gunlaug. Parecia que todo o oxigênio havia sido sugado de repente do grande salão. No silêncio mortal, o corpo de Andel caiu pesadamente no mármore branco. Todos olhavam para Nepis em completa descrença, os adormecidos, os guardas e até mesmo Gemma. Sinceramente, o próprio Sun-Yi estava um pouco atordoado. Claro, ele suspeitava que Estrela da Mudança poderia vencer o duelo. Mas nem ele esperava que ela matasse um verdadeiro desbravador, um dos guerreiros mais temíveis do Castelo Luminoso, com apenas um golpe. Dispensando sua espada com uma expressão fria no rosto, Nepis caminhou até os degraus de mármore, pegou a cabeça, decepada pelos cabelos e olhou para o líder dos caçadores. Então, com um sorriso educado e bem treinado, ela disse, Foi bom conhecer você também. Capítulo 155. Primeiros recrutas. O sangue ainda escorria da cabeça decepada de Andel quando eles deixaram o castelo. Nepis a segurava pelos cabelos, seu rosto tão indiferente quanto sempre. Parecia que carregar cabeças humanas nem sequer era algo digno de mudar expressões faciais. De repente, Sun-Yi viu Estrela da Mudança sob uma nova perspectiva. Já fazia muito tempo desde que ele estivera cauteloso com ela, mas agora estava começando a se perguntar quantas pessoas ela já havia matado no passado. As expressões faciais de todos os outros, no entanto, variavam de espanto a horror. As pessoas que haviam presenciado o duelo olhavam para Nepis como se ela fosse algum tipo de anjo vingador. Os outros a tratavam como um demônio aterrorizante. Eu me pergunto, quanto de senso de almas ela absorveu com essa única morte? Deve ser muito, certo? Mas esses eram apenas os habitantes do castelo. As reações das pessoas do assentamento externo eram estranhamente contidas, mas ainda mais intensas.
Eles nunca tinham visto um deles entrar na fortaleza antiga e sair livremente com a cabeça decepada de um desbravador em suas mãos. Agora, todos eles assistiam em silêncio, uma emoção inexorável, sombria e abafada ardendo em seus olhos. Tudo isso deixava Sun Yi muito desconfortável. Ele não tinha certeza se Nepis sabia que tipo de tempestade seu ato havia evocado nos corações dessas pessoas. Esse tipo de emoção era perigoso e quase impossível de controlar. Se ela não soubesse, as coisas poderiam piorar muito rapidamente. Mas era ainda pior se ela soubesse e tivesse feito isso de propósito. Será que Niep era realmente capaz de tal manipulação engenhosa e eficaz? Esse era seu plano desde o início. Sun Yi não tinha certeza de que conhecia esse lado de Estrela da Mudança. Pensando bem, ele não sabia muito sobre ela. Consumido por essas dúvidas, Sun Yi nem percebeu que já estavam em frente à cabana de Efi. Ele olhou para o céu, apenas para ver o sol se escondendo atrás da silhueta ameaçadora do pináculo carmesim. Era noite, assim como Nepis havia prometido. Assustador. A caçadora indisciplinada abriu a porta antes mesmo de baterem, um toque de irritação em seus olhos. Qual é o motivo de todo esse alvoroço? Uma garota não pode passar um dia em... Percebendo os três, ela parou. Sem pestanejar, Nepis simplesmente jogou a cabeça de Andel aos pés de Efi e perguntou, podemos conversar agora? Olhando para o presente macabro, a caçadora estreitou os olhos. Seu rosto escureceu. Alguns momentos depois, ela olhou para cima e disse com uma voz sombria, entrem. Assim que a porta se fechou atrás deles, Efi perguntou em um sussurro furioso, o que diabos você fez, princesa? Nepis inclinou a cabeça e franziu a testa levemente. Então, ela disse com um toque de sincera confusão em sua voz, você queria que eu provasse minha força. Não foi? A caçadora encarou-a com descrença. Interpretando mal o silêncio dela, Nepis piscou e acrescentou, aquela cabeça pertencia. Eu sei de quem é essa cabeça. Onde você conseguiu? Sun Yi suspirou e desabou pesadamente em um dos baús resistentes. Então, ele forçou um sorriso sombrio e disse, a propósito. Você deve ser a última pessoa na cidade sombria a saber disso, mas bem na sua frente está a Estrela da Mudança do clã Chama Imortal, a campeã da justiça. Ela entrou no castelo, desafiou o desgraçado e o matou com um golpe de sua espada, bem diante dos olhos de todos. A essa altura, isso deve ser a única coisa sobre a qual as pessoas estão falando. Seu tom não tinha nenhum tipo de diversão. Se alguma coisa, parecia que Sun Yi estava apenas se contendo para não praguejar em voz alta. Por quê? Porque problemas tinham que segui-lo aonde quer que fosse. Enquanto Nep e Cassie esperavam ansiosamente pela resposta de Efi, Sun Yi apenas encarava sua sombra, esperando encontrar alguma simpatia. Infelizmente, não havia nenhuma. A sombra apenas encarava de volta, cheia de zombaria triunfante. Efi, enquanto isso, piscou algumas vezes e olhou para eles com uma expressão estranha. É isso mesmo. Corra enquanto pode. Então, ela jogou a cabeça para trás e riu alto. Deuses! Você realmente fez isso? Isso, não tem preço. Queria ter visto a cara deles. Sun Yi observava com a boca bem aberta. Essa não era a reação que ele esperava. Loucos, todos loucos. Estou cercado de pessoas loucas. Quando Efi terminou de rir, ela olhou para a Estrela da Mudança com uma expressão sombria, mas alegre. Certo, você provou seu ponto. Mas há algo que você deve saber. Quando me recusei a entrar no exército, Gunlaug deixou claro que, se ele não pode me ter, ninguém mais vai me ter. Desde então, qualquer grupo que ousasse me convidar para se juntar a eles acabou se arrependendo de sua decisão. Ao me contratar como guia, você estará se colocando na mira dele. Tem certeza de que quer fazer isso? Então havia mais na história dela. Não é de se admirar que ela fosse tão solitária. No silêncio que se seguiu, Sun Yi foi o primeiro a falar. Sua voz soava amarga e desanimada, quer dizer. É um pouco tarde para se preocupar com isso. Não acha? Na manhã seguinte, eles se preparavam para ir à caça. Uma pequena multidão de moradores da favela se reuniu para se despedir deles, seus olhos escuros queimando com uma estranha mistura de esperança e angústia. A essa altura, a história do ardil inteligente da Estrela da Mudança e a batalha heroica contra o Viandel, o desbravador, já havia se espalhado por toda parte,
ficando cada vez mais inacreditável a cada nova versão. Agora, essas pessoas vieram testemunhar com seus próprios olhos. Elas estavam especialmente interessadas na armadura da Legião Luz das Estrelas e no símbolo gravado em sua placa peitoral. Quem diria que a memória de um simples centurião carapaça teria um efeito tão grande sobre os habitantes da Cidade Sombria? Sun-Ni não estava nada feliz com isso. Na noite anterior, ele teve a chance de fazer algumas perguntas a Nepis depois que voltaram para sua hospedagem. No entanto, ele guardou a maioria delas para si, sem saber como expressar adequadamente seus sentimentos. No final, ele apenas perguntou sobre como ela conseguiu derrotar seu oponente humano, que era muito mais poderoso em termos de proeza física, tão facilmente. A resposta de Estrela da Mudança foi muito simples. Ela apenas deu de ombros e disse, um truque antigo de legado. O que praticamente explicava tudo e nada ao mesmo tempo. E agora, eles estavam indo para a Cidade Sombria caçar monstros. Quando os quatro estavam prontos para partir, um súbito burburinho de vozes fez com que se virassem. Os moradores da favela abriram espaço, permitindo que um jovem alto passasse. Sun-Ni franziu a testa. Ótimo. O que ele está fazendo aqui? Aproximando-se, Caster parou a alguns metros de distância deles e fez uma reverência educada. Senhora Nepis, Caçadora Athena, Cássia, Sun-Ni. Bom dia a todos vocês. Eu, Caster do clã Li, gostaria de me juntar à sua equipe de caça. Vocês me aceitam? Todos ficaram em silêncio por alguns momentos. Apesar da antipatia de Sun-Ni pelo belo legado, tê-lo ao seu lado seria uma grande vantagem. Lutadores geniais como Caster eram difíceis de encontrar em qualquer lugar, muito menos na Costa Esquecida. Ele se sentia dividido. Um burburinho de sussurros surgiu da multidão. As pessoas estavam chocadas ao ver um guerreiro do castelo se oferecendo para se juntar a um grupo de colonos externos. E um com uma reputação tão temível também. Depois de algum tempo, Estrela da Mudança simplesmente deu de ombros. Se você quiser. Assim, o orgulhoso descendente do clã Li se tornou o quinto membro de seu grupo de caça. Era estranho ver o número deles crescer depois de meses passados sozinhos no labirinto, mas isso provavelmente era inevitável. O que mais Sun-Ni esperava? Que seriam apenas os três deles para sempre. Estúpido. Juntos, os cinco adormecidos deixaram a favela do assentamento externo para trás e pisaram na estrada de pedra branca que levava às ruínas amaldiçoadas. E assim, os destinos de todos os humanos na Cidade Sombria foram selados. O fim havia começado.